Glórias a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Encosta a mão e diga viva. Viva o Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Vamos ler no versículo 24. Glórias a Deus. Com toda certeza, Deus, de antemão, já tem uma palavra preparada para você. Geralmente, a palavra que vem ao nosso encontro, ela encontra a nossa necessidade, primeiro. E depois, ela encontra as partes que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos renova. Mas primeiro, ela encontra a sua necessidade. Olhando por esse ângulo, você vai compreender, e muitas vezes, quando Deus fala, e de repente você não consegue captar o que Deus está passando para você. Deus é Espírito. Atos dos Apóstolos 18, versículo 24. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente, poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo das águas correntes. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga quando ouviram Priscila e Áquila, e chegaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar em Acaia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebesse, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pela Escritura que Jesus era o Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo pregava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando creres? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Amém? Pode se assentar. É certo a palavra dita pelo apóstolo Pedro, que a força da palavra falada é como uma fagulha que pode incendiar uma floresta. É muito certo isso. Esse homem que vamos falar um pouquinho da obra, não dele, mas da obra, é muito pouco falado, mas foi citado em 1 Coríntios, na palavra da cruz, quando da mesma forma diziam que alguns da igreja de Corinto haviam optado por ter como pastor o Apolo, e outros Crispo, e outros Paulo, e outros Jesus. E o Senhor começa a perguntar: por acaso Cristo está dividido no meio de vós? Paulo dizendo: foi vocês batizados por ele? Não. Então o Senhor, naquele momento, quando dá uma palavra à igreja de Corinto, na primeira escala, ele traz uma palavra de entendimento dizendo: nisto eu não vos louvo. Ele começa a dizer a palavra da cruz. Quando você encontra aqui em Atos já, você encontra a descrição da qualidade da fé desse homem e a qualidade de vida dele também. Era egípcio, nascido em Alexandria, criado sobre uma das cidades que até hoje tem a maior quantidade de altares a deuses estranhos, que alguns ainda funcionam em Alexandria.
Estava ele agora dentro do cristianismo, com toda certeza pela evangelização do apóstolo Paulo, que num grupo não muito grande, porque esta questão de falar em grupo grande é coisa moderna, não se falava em grupo tão grande, a não ser quando eram festas, que aproveitavam o momento que todos estavam juntos. E quando diz todos, aqui na maioria eram homens que estavam juntos e se pregavam o evangelho ou aquilo que queria para uma multidão. Mas o certo, a disseminação era em grupos pequenos, de forma que dava para se concentrar mais e apreciar mais a profundidade daquela teologia, ou aprofundar mais aquela revelação divina que estava chegando ou se renovando ali. Há coisas que se renovam, há outras que são novas, até hoje. Eu vejo alguém às vezes dizer assim, não, o evangelho, a Bíblia já está toda pregada. Aí eu vou perguntar para essa pessoa, mas quantas vezes deve se pregar? Porque ela já foi pregada milhões de vezes, toda. Milhões de vezes, todas. Não tem tempo para parar de pregar. É a única coisa debaixo do sol. Que o profeta, em Eclesiastes capítulo 3, ele diz, e o apóstolo Paulo confirma na carta a Timóteo, que a única coisa que não tem tempo para pregar é o evangelho, o resto tudo tem tempo. Você tem que esperar o tempo. Paulo disse, insista, a tempo e fora de tempo, pregue, doutrine, ensine a pessoa. Então, quando eu vejo o Apolo, pregador pentecostal, viu? Esse aqui ia fazer muita raiva e nas igrejas tradicionais, porque era um pregador pentecostal. Mas quando nós falamos pregador pentecostal, do passado e o do presente, são duas coisas quase que desconhecidas, uma da outra. Porque o pregador pentecostal hoje, ele tem uma fama de ser um pregador que grita muito, que pula muito, que exercita muito, que faz algumas coisas acontecer por conta dele mesmo, às vezes. Mas o pregador pentecostal do passado era especificamente o que nós hoje chamamos dos tradicionais. Eles que eram os pentecostais. Porque o pentecostal é aquele que estava fundamentado na verdade, fundamentado nos ensinos, nas doutrinas do cristianismo e que estava disposto a pregar a cruz. Quantos de vocês estão dispostos a pregar sobre a cruz de Cristo? Há uma coisa interessante que você pode repetir comigo, que é quando se repete didaticamente, é uma forma de você gravar, trazer isso para dentro, internalizar dentro da sua mente, subconscientemente, prática. Então é muito importante, você pode dizer, só podemos crer no crucificado, diga, só podemos crer no crucificado se tivermos disposto a tirar aquele que está na cruz. Então, às vezes nós pregamos, não estou falando crucifixo, estou falando do crucificado, né? Nós vamos falar sobre o crucificado, mas não tem de maneira nenhuma, jamais, pastor, jamais. Então você não pode pregar sobre o crucificado. Só podemos pregar ou crer no crucificado se estivermos dispostos a tirar da cruz aqueles que estão dependurados. Se eu não tenho essa disponibilidade, pastor, eu vou lá tirá-lo da cruz. Tirar e se colocar. Porque quando você tira, você se coloca. Não existe pregação de evangelho ou cruz ou pregação de Cristo sem uma parte de um tratamento, sem uma parte de um certo, entre aspas, sofrimento, no sentido de ir atrás. Não existe. E diz a Bíblia que Apolo, varão eloquente, conhecido das Escrituras, instruído no caminho, fervoroso, olhe bem que a Bíblia diz, começou ousadamente a ensinar na sinagoga quando ouviram Áquila e Priscila chegando, e eles ouviram ele dizer com toda a veemência, convencer os judeus publicamente, mas eles reuniram com eles para mostrar para eles e declarar mais pontualmente o caminho do Senhor.
Quando estamos dispostos mesmos a fazer algo para Deus, corremos o risco de errar. Ou não estou dizendo de pecar, estou dizendo de errar. Porque são duas coisas que podem ser juntas, mas também podem ser separadas. O fato de errar a direção, às vezes, não chega ao pecado, porque não é consciente que a pessoa faz tal coisa. Não digo que Apolo fazia, mas Apolo precisava de aperfeiçoar um pouquinho, porque no ritmo pentecostal dele, e eloquente de se fazer as coisas, ele tropeçava em pontos que a igreja já condenava, às vezes. E Paulo chega exatamente passando pelas montanhas, pelas regiões superiores, quer dizer, pelas montanhas que vinha lá de Éfeso até onde ele estava na Grécia, Corinto. Ele chega em Éfeso e encontra uns irmãos fervorosos também e pergunta: e vocês são cristãos? Somos doutrinados na sinagoga, já recebemos Cristo como Senhor, foste batizado com o Espírito Santo? E eles pararam: nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então perguntou: então em qual batismo fosse batizado? E eles disseram: no batismo de João. Quer dizer, batismo à corrente, batismo de João, batismo de arrependimento é o mesmo batismo, né? Um mostra o local e o outro mostra o propósito. É o mesmo batismo. Mas não foste batizado, não foste ensinado que depois de Cristo, ou melhor, depois do batismo nas águas correntes, viria um após o João, que seria o Cristo que vos batizaria com o Espírito Santo? Ele: não ouvimos não. Então Paulo os levou num local, era mais ou menos uns 12 irmãos, o levou numa casa, doutrinou eles, fez a base do conhecimento, porque um crente sem conhecimento é um arraso. Uma pessoa sem um conhecimento do Evangelho é um arraso quando ele quer fazer. Aí ele não peca, mas ele erra. É aí que eu quero que você entenda. O errar, às vezes, é o querer fazer sem conhecimento, é o impulso da vontade, o impulso da carne, que pode até trazer alguns frutos pelo caminho, mas não é a maneira certa pela qual Deus opera desde o início. Deus primeiro faz a base e depois constrói sobre a base. E é assim até hoje em qualquer construção: primeiro a base, depois se constrói sobre a base. Então, quando nós encontramos o Apolo, ele pregava a conversão, mas não pregava sobre o batismo com o Espírito Santo. E diz o texto, aqui no mesmo Atos 19, que Paulo chegou e ensinou para eles, depois impôs as mãos sobre eles, e veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam imediatamente. É por isso que o meio pentecostal atual, não digo o antigo, mas o atual, crê na evidência em falar em línguas estranhas no momento do batismo, porque é um sinal visível, e a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 12 que é um sinal visível para o incrédulo, não é para os crentes. Agora, a profecia é um sinal visível para os crentes, e quando eles receberam por imposição de mão, diz a Bíblia, eles falavam em línguas e profetizavam, sinal para os gentios e sinal para os judeus, sinal para o que não é crente e sinal para aquele que é crente. É uma forma de Deus exteriorizar que Ele está ali, naquele templo, neste momento. Então, nós cremos, pastor, cremos. Vamos entrar em debate acerca disso? Não, nós apenas cremos. Porque se estamos dispostos a tirar alguém da cruz, eu posso crer no crucificado. Eu posso chegar ali e crer e pregar para aquelas pessoas que eu acho que eu consigo chegar até a elas. Porque a coisa é mais ou menos pela uma faixa etária, pelo nível de conhecimento, pelo nível de fé, pela oportunidade e até fora das oportunidades. Então eu vejo que eu posso chegar ali, eu tenho condição de chegar, tal pessoa vai me dar ouvido, tal pessoa vai ter pelo menos um pouco de tempo para me ouvir,
e eu tenho coragem de estar no lugar do crucificado, eu posso chegar e pregar para esta pessoa, não só o batismo das águas correntes, mas o batismo também com o Espírito Santo, que é um conjunto de coisas que vai fazer com o novo a autorização para que ele possa fazer, não só pela força, mas pelo conhecimento também. Nós encontramos Paulo daqueles dias pregando e houve uma discussão acerca de Demétrio, porque Demétrio fabricava imagens de prata e ele era um artífice muito interessante, trabalhava com metais preciosos e aquele homem deu ouvido ao evangelho, mas os senhores, os patrões diziam, mas ele é muito bom e ele traz muito lucro aqui para a nossa empresa, porque todos procuram a arte das suas mãos. E se este Paulo vier aqui, ele pode tirar a crença das pessoas de parar de acreditar nas imagens, e com isso a nossa empresa começa a cair. É o que está escrito aqui no capítulo 19. Então, em outras palavras, vamos dar um jeito que eles não chegam aqui, porque a grande deusa Diana, a deusa que todo mundo crê que é a deusa que caiu de Júpiter, está aqui em Éfeso e é adorada, quer dizer, e traz turismo, e traz dinheiro, e traz pessoas para visitar, e eles são claros em dizer no texto, e nós sustentamos através delas. Se eles chegarem aqui, pode colocar um descrédito e um fim em tudo isso. E alguém disse, onde é que está Paulo? Quer dizer, já queria partir para a via de fatos. E falaram, ele deixou 2 discípulos, foram lá e prenderam os discípulos. E quando Paulo soube que prenderam os discípulos, ele quis apresentar, mas os irmãos que já eram da região disseram, Paulo, não se apresente não, porque aqui tem cônsul, aqui tem um consulado e eles vão ter que consultar ele. No final das contas não vão achar com que condenar, vão ter que soltar. Mas se você aparecer, vai dar tumulto demais, porque eles já entenderam que o lucro deles vai embora. E diz a Bíblia que naqueles dias várias pessoas que já usavam da arte da magia se converteram. E o texto é claro em dizer que eles tinham crido, tinham confessado publicamente os seus feitos. Também muitos dos que seguiam a arte mágica trouxeram os seus livros para ser queimado na presença de todos. E era o preço dessa quantidade de livros, 50.000 peças de ouro. Olha o que eu vou dizer, 50.000 peças de pratas. Quando você quer algo de Deus, você tem que abrir mão de alguma coisa, é o que eu falo. Aqueles homens praticavam artes mágicas naquela região e tinham muito lucro com aquilo que eles praticavam. E eram pessoas conhecidas como extraordinárias, porque faziam ilusionismo, praticavam mágicas, fazia também o hipnotismo, esse tipo de práticas que são condenáveis para o uso dentro da igreja. E eles faziam, Paulo chegou, pregou para eles sobre o evangelho, pregou o batismo com o Espírito Santo, impôs as mãos, os irmãos receberam o batismo, falaram em línguas, falaram em profecia e eles se converteram. Vamos trazer todos os livros de magia. E olha que eles eram pessoas instruídas pela quantidade de livros. A gente entende um montão assim de livros que dá para entender. Eram pessoas que buscavam o conhecimento dentro da arte que eles praticavam. Mas foi muito livro, e todos os mágicos ou os que praticavam a mágica, colocavam ali os seus livros na frente de todos para mostrar, abrimos mão disso para poder pegar a doutrina do crucificado, para entender o que era Jesus Cristo na cruz e principalmente as 7 últimas palavras que ele havia dito na cruz, porque a coisa ainda era recente. Estamos falando aqui de algo de 60 anos mais ou menos, 30, 40, 50, 60 anos, nesse meio que o evangelho veio rápido, pregando com uma velocidade muito grande, convertendo milhares de pessoas. Pastor, eu quero ser servo de Deus, mas não tenho coragem de abrir mão daquilo que eu tenho. Eu não abro mão da minha fonte de lucro. Às vezes sua fonte de lucro é ilícita. Às vezes sua fonte de lucro é ilícita, meu irmão.
Às vezes você trabalha com algo que é condenável pela palavra. Ah, pastor, mas como eu vou viver? Isso é problema seu e Deus. Se você crê num Deus que te socorre, Ele não vai socorrer você só na hora que um câncer aproxima do seu corpo, não. Ele vai socorrer na sua boca, vai socorrer na sua vestimenta, vai socorrer no seu remédio, na sua aflição, no seu momento triste, no seu momento alegre, no momento de solidão, onde quer que você estiver, Ele é Deus suficiente para te socorrer. Se eu não creio que Ele é isso, eu quero servir a Deus, mas não abro mão da minha fonte de lucro, que é ilícita. Nós tivemos um irmão na nossa igreja, na década de 90, que se converteu a Cristo. E quando ele se converteu, ele me chamou no canto e falou: pastor, eu quero te falar que eu tenho um problemão para poder ser crente. Eu falei: porque sua família virá contra você? Ele falou: você falou tudo. Porque o meu pai foi dono de motel e o meu pai morreu, deixou os motel para que eu possa administrar, e a administração desse motel dá a condição para a família toda, porque não tem ninguém em linha de frente, eu que tenho que pular. Agora eu me convertendo, vou ter que abrir mão desse motel. Eu falei: com toda certeza, transforme ele em hotel, transforme ele em outra coisa, porque é algo ilícito dentro da prática do cristianismo. Você na igreja glorificando a Deus, te sustentando por uma fonte ou uma raiz que leva as pessoas a mais prostituir do que tudo. Então não fica legal. E ele começou a caminhar na fé com a ideia entre os irmãos dele e tudo. Passou pouco tempo, ele não teve coragem de sacrificar os motéis, era dois motel, para poder servir a Cristo. Ou entregar na mão de outra pessoa da família: fica com vocês querem tocar isso aí, toca, mas eu não, eu agora sou de Deus. Esse texto de Atos 19 mostra não só os mágicos, mas aqueles que estavam ali, como Demétrio, que ganhava dinheiro demais, como os mágicos que estavam ali. Todos eles abriram mão da sua fonte de lucro ilícita para poder caminhar com Cristo naquilo que é lícito. Quantos estão entendendo? Mas hoje não dá para conciliar, pastor. Não dá não, irmão. O demônio não trafega na mesma estrada que Jesus. O mal não trafega junto com o bem. Não há como você andar na luz e nas trevas ao mesmo tempo. Jesus, quando falava isso para os fariseus, porque eles não queriam abrir mão de alguma coisa que tocava o lado financeiro, principalmente, Jesus diz: não tem como servir a dois senhores. Ou você agrada a um e decepciona um, ou você agrada a um e decepciona o outro. Não tem como servir a dois senhores. Quantos estão entendendo? Então Jesus deixou claro, aqueles homens ouvindo Paulo pregar, cada um foi chegando com seus livros. Eram pessoas cultas, eram pessoas com entendimento no que fazia. Agora, quando você caminha mais um pouquinho na Escritura, você vê uma cena deplorável, vergonhosa, e que, infelizmente, depois de 2000 anos, ainda se repete nas igrejas de hoje, ou em algumas igrejas de hoje. Eu quero tirar um pouco fora, porque eu não faço parte dessa classe. O que é, pastor? Paulo estava entrando ali, e quando Paulo começou a pregar, havia um sacerdote chamado Seva, e o sacerdote tinha 7 filhos, e os 7 filhos entrou numa casa, e havia uma pessoa possessa de um demônio, e eles chegaram para exorcitar aquele espírito que estava possesso sobre aquela pessoa. Deve ser algum homem possesso. E os 7 começaram a expulsar os demônios, e diz a Bíblia: o demônio sobrepôs, veio sobre eles. 5 foi mais rápido e escapou das garras daquele demônio, mas 2 se tornaram presa daquele demônio, e o demônio bateu, e o demônio rasgou, e ainda falou: eu conheço quem é Jesus, e eu sei quem é Paulo, mas quem são vocês? E arrancando a roupa deles, fez eles sair daquela casa pela rua, correndo nu pelas ruas. Por quê? Porque eu digo que uma cena deplorável que infelizmente ainda se repete 2000 anos depois. Porque está cheio de filhos de Sevas por onde você anda,
que são ditos exorcistas. Eu sei que o exorcismo aqui não quer dizer o exorcismo que a gente conhece. O exorcismo é aquela pessoa que se julga capaz de sugar o espírito que está no outro sobre o corpo dele. E ele carrega aquele espírito maligno, crendo que vai chegar nas profundezas e jogar esse espírito ali. É uma crença dos padres antigos, mas só pode operar com a autorização do bispo e com toda a liturgia que vem na cartilha vermelha. Só para os irmãos entenderem. Mas é claro que o exorcismo da maioria é sem conhecimento. É um exorcismo que expulsa, ele não suga para ele, mas ele expulsa. E ele sai gritando e dando tapa, e se deixar dar chute também, e se deixar enforca, arranca cabelo, faz de tudo para poder livrar aquela pessoa. E ele acha que está fazendo a obra de Deus, e ele acha que está sobrepondo sobre o demônio, e ele acha que está vencendo os espíritos, e ali ele vai fazendo e fazendo adébitos, mas no final das contas, a Bíblia diz, eles eram filhos de um grande sacerdote, sim, mas eles não tinham conhecimento nenhum. O texto diz assim, e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus aos que tinham espíritos malignos, dizendo, eu esconjuro-vos pelo nome de Jesus que saia, pelo Jesus que Paulo prega, que saia deste corpo. E faziam isto, eram os 7 filhos do sacerdote. Respondendo o Espírito, disse, eu conheço Jesus e sei muito bem quem é Paulo, mas quem sois vocês? Saltando sobre eles, subjugou 2. Isso acontece, pastor, infelizmente, para a desonra do Evangelho, até hoje. Quando eu disse que eu não me coloco no meio desses, porque eu não trabalho desta maneira. Eu não tenho aquela questão de que eu falei hoje de manhã sobre o homem espiritual e o homem espiritualista. O espiritualista ele enxerga mais do que o espiritual, porque o espiritual olha e fala, vamos estudar o caso. O espiritualista vê é demônio. Ele vê demônio em tudo. O mosquito que andou é demônio, é macumba. Uma coisa natural que é para os seres humanos resolver, ele olha e fala, isso é macumba, isso é demônio, e fizeram isso. São os espiritualistas, esses que querem exorcitar espíritos, mas na maioria das vezes eles estão possessos de espírito. E o próprio Jesus diz que um não pode expulsar o outro, por isso eles não conseguiram. Então, quando nós vimos esse texto, eu fico olhando ali que o Apolo, de um lado, foi fazer sem conhecimento, mas fazia com veemência e convencia os judeus, mas foi claro em dizer que ele não conhecia o Espírito, por isso não ensinava. O erro está em a pessoa não saber do que se trata e querer fazer. O erro está em você não saber como, ou não conhece o Espírito ainda, e você querer ministrar o que você não tem sobre os outros. Eu não tenho coragem de tirar os que estão crucificados e me colocar no lugar, mas quero pregar o crucificado. Quando toca em você em alguma coisa, principalmente que toca alguma coisa de valor, ou que o seu sustento alguma coisa, você não tem coragem de abrir mão para Deus. Ah, pastor, mas como é que eu vou ver? Como você vai viver entre você e Deus, meu irmão? Vai depender da sua comunhão com Deus. Deus nunca desamparou nenhum dos seus. Salomão, ele disse uma coisa, olha, eu fui moço igual vocês, dando uma aula assim num grupo. Eu fui moço igual vocês, hoje eu estou bem velho. Mas eu nunca vi um justo desamparado e nunca vi a descendência do justo mendigar o pão. Foi ele quem disse isso. Deus socorre a todos, todos Deus socorre. Então não temos que ficar preocupados se o que eu faço é ilícito. Eu tenho que abrir mão daquilo se eu quero Cristo. Não tem como fazer as duas coisas. Primeiro que Deus vai te condenar com toda certeza. Você vai ficar passando, enganando a si próprio, como achando que você é crente, que você é cristão, que você já está salvo e de repente o arrebatamento vem e você fica e você vai procurar um culpado.
foi Deus que é o culpado, é Deus que é o culpado, porque você não teve coragem de queimar os livros de magia, de sair das bruxarias que você pratica, de largar a adoração às imagens, que muitos cristãos ainda adoram imagem, de fazer a coisa certa perante o Senhor, para que Deus estenda a mão para você. Apolo não conhecia e não pregava, e hoje o que você mais encontra é a pessoa que não conhece e está pregando. E para justificar o que não conhece, se inventam todo tipo de coisa, mas a Bíblia é clara em dizer que no batismo com o Espírito Santo, as pessoas falam em línguas, as pessoas recebiam. Então eu vejo aqui, só o grupo que nós temos aqui é muito, pode dividir aqui em 10 grupos, tá bom? Se nós pegássemos esse grupo que está hoje aqui, dividisse em 10, eu quero 10 homens, e colocar aqui, homens num sentido geral, homens e mulheres, eu quero 10 aqui, vamos tirar só 10. Com esses 10, você é capaz de incendiar o mundo. Você sabia disso? Com a mensagem de Cristo. Jesus fez isso com 12. Vários homens na história começaram os seus avivamentos ou as suas pregações com grupos pequenos, bem pequenos. Eu não acredito em coisas que nascem grande, porque o que nasce grande é monstro. Você não incendeia uma floresta com um jato de fogo circulando toda a floresta. O apóstolo Paulo diz, basta uma fagulha que colocar ali, vai incendiar toda a floresta. Então a fagulha é esse grupo pequeno, que uma vez conscientizado e cheio do Espírito, é capaz de convencer todos quantos estiverem à sua frente, seja aqui ou seja do outro lado, porque o Espírito é o mesmo. Agora, se o tal grupo não tem ainda esta presença, ou tem às vezes um calor e acha que esse calor é a presença do batismo, vai chegar do outro lado e não vai conseguir botar fogo em lugar nenhum. É o que infelizmente tem acontecido na face da terra. A Bíblia diz que os 12 homens, os 12 apóstolos, incendiaram o mundo em 40 anos de pregação. Em 40 anos, todo o mundo habitado ouviu falar que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Salvador e que Deus é o Senhor. Em 40 anos, o Evangelho foi pregado a todos que estavam ali, e de uma forma muito interessante. As 7 últimas palavras de Jesus na cruz, nós estamos falando do crucificado, a primeira palavra de Jesus foi sobre o perdão. É uma palavra difícil, o perdão é uma palavra difícil, é Lucas 23, 34. Senhor, perdoa a eles, porque eles não sabem o que fazem. Mas em que momento foi esse? Quando eles estavam machucando, sacrificando ele ali, sangrando a sua carne, pregando os seus braços, levantou na cruz como sendo um homem condenado por um crime pesado, porque cruz era para crime pesado, crime bárbaro, e ele ficou ali todos vendo ele daquela jeito. Ele falou, Senhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. A segunda palavra foi que nós chamamos de contigo. Quando ele conversando, ou melhor, ouvindo a conversa de um com o outro, dos 2 ladrões que deviam, um se agredindo o outro, cala a boca aí, você não sabe nada não, esse homem aqui eu não conheço, mas ele é justo, você está aí porque você matou, e eu estou aqui porque eu também pequei, eu também matei, agora esse aqui não fez nada não, e o outro, você vai com ele também. Então um deles se converte ali e fala, quer saber? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Segunda palavra de Jesus, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Em João 19, 26, está a terceira palavra que Jesus disse. É um apoio às mulheres, ele deu um apoio moral às mulheres, que havia um grupo que estava distante, mas havia um grupo que estava mais perto. Aquele grupo que o seguiu desde a Galileia para a Páscoa, a última Páscoa. Então aquele grupo que estava ali, Maria, Salomé, Míriam, mãe de Jesus, e outras que estavam ali, mulheres fiéis à obra,
Ele olhou e falou assim: eis aí, João, a sua mãe, eis aí, mulher, o teu filho. Ele dá uma moral ali na frente de todos, que a sua própria genealogia, ele cita 5 mulheres, direta e indiretamente. E agora ele mostra diante de todos que estavam naquela cena horrível de sexta-feira, ele diz assim: olha aí, ó, olha aí a sua mãe, olha aí o seu filho. Mas uma parte interessante é Mateus 27, 46, a solidão. Você já teve solidão? Não queira. Dizem, eu nunca tive, dizem que é mais profunda do que a depressão, é a solidão. E solidão não é ausência de pessoa. Não é ausência de pessoa. Tem gente solitária lá na 25 de março, lá na Praça da Sé, aqui na Praça 7. Tem pessoas solitárias sendo acotoveladas toda hora por pessoas. Solidão é ausência de Deus. Não que Deus se faz ausente a alguém. Toda vez que isso acontece, alguém se fez ausente e não deixou condição para que a luz do céu pudesse penetrar aquela pessoa. Diz que solidão é muito pior do que o pânico, do que a depressão. Então, naquele momento de solidão, Jesus olhou e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Aí depois vem a resposta, né? Que ele fala isso: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele exato momento, ele estava carregando sobre ele todas as nossas culpas. Irmãos, a coisa pior que tem, você vê uma pessoa condenada injustamente. Hoje, nos dias de hoje, você vê que alguém não deve e está pagando por um crime que não deve. Dá um ar assim difícil quando você assiste o julgamento de uma pessoa que não deve e ela sendo colocada em encargos sobre ela. Então, naquele momento, Jesus estava ali dizendo: Pai, por que me desamparaste? Porque era difícil olhar para a pessoa espiritual dele, porque ele estava com todos os nossos desses 2000 anos que já passou, e de mais alguns que ainda virão, sobre as costas dele, naquele momento, ele segurando toda a nossa dívida. Foi por isso que ele se sentiu solitário, porque ele não teve coragem de acionar 100% a presença do Eterno ali, porque os nossos erros, nossos pecados, nossas mazelas, estava tudo sobre ele naquele momento. Porque a própria dizia, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías 53. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quando você vê em Mateus 19, 28, para cumprir a profecia da boca do mesmo profeta Isaías, porque na realidade uma pessoa dessa, já sabendo que está ali faltando segundos para a morte, ele não está em busca de se saciar, eu quero comer um pão. Sabe aquela história dos executados americanos de macacão laranjado? Que eles falam: o seu último pedido, quero ver fulano, quero ouvir fulano, quero comer um sanduíche, quero tomar um refrigerante X. Aquilo ali é só filme mesmo, né, irmãos? Porque no momento da morte, o fato de Jesus ter dito tenho sede, foi para cumprir a profecia de Isaías 53, 8 em diante, que ele dizia que naquele momento de agonia, ele teve sede. Mas na realidade ele cumpriu só para cumprir a profecia, ele disse tenho sede. A quinta palavra que ele disse na cruz. Sexta palavra foi de compromisso pessoal, isso que nós estamos falando aqui. Quando João 19:30, ele para ali bem sereno, quase às 3 horas da tarde, a hora nona, e ele diz: Pai, está tudo consumado, está tudo consumado. Essa palavra, irmãos, é uma palavra fortíssima, fortíssima. Tudo consumado. Eu tenho falado muito para irmãos que às vezes escolhe serviço em Deus. Se o serviço é em Deus, você não precisa escolher serviço. Sabe quando você lança uma oportunidade a alguém para que vá,
E esse alguém, ele diz assim: eu vou, pastor, mas que é rua de terra? A terra eu não quero não. Suja sapato, né? Suja roupa, soa muito. Como que é lá? O pessoal que vai me receber lá tem condição financeira para me receber? Hoje em dia, você bate diante de uma situação assim, porque a pessoa, na realidade, ele não quer fazer a obra, quer ser um superstar. Ele não quer começar do zero, ele já quer começar por cima, grande, como um monstro. Ele não quer começar do 1, 2, 3. É por isso, irmãos, que eu digo, uma história não pode ser apagada. Quantos estão entendendo? Nós não podemos condenar uma pessoa por um erro, ou por uma questão, ou por uma falha, de maneira nenhuma, porque ninguém pode apagar uma história. Ninguém pode. E todos aqueles que tentaram e fizeram, erraram primeiro. Porque você acerta errando mesmo. Ninguém acerta em casa, nos cálculos ali, mas a hora que você botar a tua mão para fazer, meu irmão, que você vai ver o que é. Falar de longe é bom demais. E dizer também, se fosse eu, fazia diferente. Fazia nada. Quando chegasse o momento de falar, agora abre mão do que você tem para que você se ingresse mais, não, isso aí eu não faço não, porque como é que eu vou fazer? Porque não crê que pode ser dependente de um Deus que é dono do mundo, dono do ouro e da prata, simplesmente. Então, se tem uma coisa que nós podemos falar, agora nós, eu digo aqui, varões de guerra, nós somos pentacotomistas. E eu gosto de frisar isso, que nós temos história, meu irmão, nós não caímos de paraquedas, não. São 28 anos trabalhado todos os dias dentro dessa cidade, não só dentro, mas daqui nós já mandamos chama para 5 continentes, já mandamos chama para todo o estado de Minas Gerais, tem pessoas que já congregaram, ou já se fizeram aqui com os varões de guerra. Em todo o Brasil que você vai, eu já passei, eu já conheço, eu fiz, eu sei, eu estive lá, eu recebi uma palavra. Por quê? Porque desde o nascimento da nossa igreja, o nosso compromisso é com as últimas 7 palavras de Jesus na cruz. Você não pode agradar a todos, porque esse é o caminho da derrota. Alguém diz, o caminho do sucesso eu não conheço, mas o da derrota agrada-te a todos. Não é verdade? Quando nós olhamos essas palavras, nós lembramos desse compromisso. Está todo consumado. Sabe o que é isso? Missão completa. Qual que é a missão boa, pastor? É na rua de terra? É no asfalto? Não, missão boa é missão cumprida. Seja qual for a missão. Não, pastor, mas era lista, não lista, foi uma ordem, foi uma prevaricação, que seja o que for. Missão boa é a missão que foi cumprida, a ordem não se discute, você vai e cumpre. É isso que nós temos que fazer. Recebemos do Senhor o ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a todas as criaturas. Quem é criatura não é filho não, meu irmão. Filho é só o que se converte. Pregue a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. O Senhor diz isso. Então ele deu a ordem. O que eu tenho que fazer é falar, Senhor, eu quero ser um desses. Eu preciso ser um desses. E eu quero ir para o evangelho porque não tem outro jeito. Nós temos história, irmãos. Nós começamos a dividir nada que é dos outros. Pelo contrário, eu tinha condição de abrir igreja aqui no Eldorado na época de 87, 88. Nós começamos em 93 sem uma pessoa seguir nós. Nós, que eu digo, nós mesmos, eu, os meninos. Nós começamos a igreja, poderia ter começado aqui, eu sempre fui cria de Eldorado, morei na melhor avenida do bairro, aqui nós tínhamos vários terrenos aqui na avenida do bairro, poderia ter começado aqui, fiz o que é errado aqui, corrigi, converti aqui, todos me conhecem aqui, podia ter começado. Sabe o que Deus falou comigo? Numa visão, ele falou, olha, segue a visão e vocês vão ver. O final da visão deu lá dentro de Nova Contagem, divisa com o bairro Retiro. Foi ali que Deus falou, quero que vocês comecem aqui. E para não dizer isso, que eu, pastor, mas isso que o senhor está falando, tem que ter testemunho. A Bíblia diz que o testemunho de 2 é fiel, sim ou não? Sim ou não? Rua A 391, primeiro Rua A 291. Está ali, pastor Emílio, ali. Faz assim, pastor Emílio. Ó. Levanta a mão, irmã Aparecida ali, levanta a mão aí, que muitos não sabem quem são vocês. Vê no meio da igreja e não sabe. Os primeiros membros varões de guerra desde 28 anos atrás, esse casal aí.
tá? Então a gente tem que bater continência? Tem sim, porque tem história. Tem 28 anos, foi os primeiros a chegar ali e falar assim: pastor, eu quero ficar com esta igreja, mas nós não levamos ninguém, não dividimos igreja de ninguém, como a gente vê hoje. O camarada vai ali, não tem teologia, não tem conhecimento nenhum, não tem obediência a pastor nenhum, se empina, se faz sozinho o que ele quer, vai para ali, divide uma igreja, pega uma quantidade de pessoas, começa uma igreja e a mensagem central dele é pregar contra o lugar que ele saiu. Isso é coisa do demônio. É o espírito maligno que está usando essas pessoas, não é Deus não. Deus não é Deus de divisão assim não. Deus é de multiplicação, ele começa você, uma fagulha que vai para o meio da floresta, meu irmão. Com uma fagulha você incendeia. Nós começamos do zero ali. E quantas vezes eu preguei sem ninguém dentro da igreja? A igreja era 32 metros quadrados, pequenininha, e eu pregando ali sem ninguém dentro da igreja. Às vezes começava a chover, quem queria amassar barro para ir? Ninguém queria, a luz caía, não tinha luz, era dificuldade demais da conta. Eu ali pregando todo o culto pregando, eu, o pastor Emílio, a esposa dele, o sogro dele, estava todo mundo ali pregando, começando ali o evangelho. Ninguém acreditava em nós, sabe por quê? Quando você põe uma faísquinha, ninguém preocupa em apagar aquela faísca. Uma faísquinha dessa, a floresta é grande, o vento vai apagar. Mas quando você põe uma faísquinha que vem de Deus, o fogo de Deus ninguém apaga não, amém? O fogo de Deus ninguém apaga não. Graça seja dada ao nosso Deus, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu falo isso, se testemunho de 2 é verdade, só aqui nós temos 2 lá, e mais eu 3, mais o pastor Cristiano, que era criança aqui, e outros que começaram do zero. Deixa eu ver se tem mais antigos aqui, que viram lá o primeiro trabalho lá. Ninguém acreditava. Mas uma coisa é interessante, ninguém precisa acreditar em você, não. Você precisa acreditar em você. Você precisa acreditar que Deus está com você. Porque senão vai correr nu, saindo da casa com vergonha, porque não conseguiu expelir o demônio. Porque em vez de expulsar, estava fazendo exorcismo. Por falta de conhecimento, então faça como Apolo. Eu prego tudo o que eu sei, mas não vou pregar o que eu não sei. Quando Paulo perguntou, e vocês, são de Apolo? Já foi batizado com o Espírito? Nem sequer ouvimos falar que exista o Espírito Santo. Então vem para cá que eu vou completar com vocês. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, é Deus, é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador, e o Espírito Santo é o que nos conduz, principalmente depois da morte de Cristo. Paulo já pregando no iniciozinho da graça, é o Espírito Santo, quando você o recebe, ele entra dentro de você aqui, bem aqui, do alto da cabeça, ele passa a morar dentro de você. Aqui é o coração do judeu, não é aqui, né? É aqui, entra, e agora você tem como travar uma batalha espiritual, porque de um lado você tem a natureza humana, de Gálatas 5,17, a batalha, e do outro lado você tem o Espírito Santo, e você vai vencendo, e daí a pouco eles foram batizados com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você, irmãos e irmãs que estão aqui, a Bíblia diz que Deus é santo, sim ou não? Sim ou não? Ele não habita num templo sujo, ele habita num templo que estiver purificado. Por isso que os irmãos falam assim: irmãos, façam um jejum, purifica, né? Se livra das outras coisas. Áquila e Priscila, o que eles fizeram? Rasparam a cabeça. Era um voto para poder se purificar, era um voto. Era uma coisa estranha? Foi estranha, mas era um voto. Voto ninguém discute. Era um voto. Chegaram perto de Apolo daquele jeito, ele só passou o olho, claro. Ele falou: é um voto. É um voto. Agora, santifica um pouquinho, larga as coisas que você sabe que é errada, que vai sujar a casa, o tabernáculo, onde Deus habita. Isso aqui é o tabernáculo nosso, onde Deus habita. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homens, não habita em templo sujo. Se você vai dormir num hotel de beira de estrada, você olha assim e fala assim: nossa, esse lençol aqui parece que já dormiu 10. Tem cabelo de toda cor nisso aqui. Isso é espelunca. Você usa esse termo aqui em Minas Gerais, não é isso? E você não quer dormir ali, fica incomodado. Pensa bem o Espírito Santo entrando dentro de uma pessoa toda suja. Você acha mesmo que o Espírito Santo vai entrar ali? Então, eu falei, isso é chamado de super fé. Porque a fé bíblica não fala que Deus é santo e ele habita num templo santo.
Se você santifica, quer dizer, se separa e purifica, Deus habita e vai te batizar com o Espírito Santo, você vai falar em línguas estranhas, daí a pouco você vai falar em profecias, porque Deus vai estar dentro de você. A partir daquele momento você pode ingressar, que Deus vai te dar uma missão e você vai chegar na sexta palavra que Jesus diz, está consumado, cumpriu uma missão. Mas a sétima palavra foi quando nós costumamos dizer que ele curva a cabeça e olha para o céu e fala: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A última palavra de Jesus antes da morte da cruz. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Pode receber. A alma ele não entregou só o espírito. Aí você diz: pastor, a obra de Jesus acabou ali? Da obra que ele recebeu de Deus, a ordem acabou ali. Mas a alma dele desceu às regiões inferiores da terra e pregou aos espíritos encadeados, aqueles da época de Noé. Isso é só você ler em 1 Pedro. Aqueles homens que viveram na época de Noé, que foram penalizados por aquele juízo temerário dos 40 dias de chuva e 40 dias, noites de chuva. Deus achou que a mão dele foi pesada e que muitos ali poderiam ainda ter se salvado. Então Jesus desce às regiões inferiores da terra, prega aos espíritos encadeados da época de Noé e faz um resgate ali ainda e sobe ao céu e levando cativo o cativeiro e deu dons para os homens. Deixa a palavra hoje para todos nós. Nós temos um momento de pensar essa semana. Como é o meu cristianismo? Porque às vezes olhamos muito placa de igreja. Como que a igreja faz? Não tem essa análise assim popular? O que a igreja faz? Ou às vezes fala assim, o que o pastor faz? Ele é poderoso? Ele é alguma coisa? Não, aqui você não tem pastor poderoso. Eu não sou poderoso. Eu não sou poderoso. Se acontece alguma coisa, é Deus usando alguns aqui da igreja, para mim todos aqui são iguais, para que aconteçam os milagres. Mas aqui não tem pastor poderoso não, meu irmão. Tem não, viu? Porque eu sei que você também conhece pessoas que sobem num tijolinho assim, ó, fez um salto mais alto, já empina, já fica aquela coisa que Deus me livra, como diz as pessoas, Deus me livra dessa pessoa. Já fica metido, orgulhoso, presunçoso, acha que é o melhor de todos, acha que tem poder, que tem isso, tem aquilo. Quanto mais Deus te usar, mais você deve pegar João 3,30, que ele faz isso aqui, ó. Quanto mais Deus te usar, você esconde atrás da cruz dele, para que a cruz dele apareça, mostrando para todos que ele não está mais ali. O apóstolo João falou que importa que Jesus cresça e que eu diminua. 3,30 de João. Vamos parar por aí. Mas qual é o cristianismo seu? É só de analisar as placas das igrejas? Um pastor que faz uma coisa, um pastor que faz outra? É pobre. Ah, pastor, eu gosto assim, é o lado pentecostal, tradicional. É pobre. O cristianismo verdadeiro é aquele que nós falamos aqui. Só podemos crer no crucificado se eu estiver disposto a tirar da cruz aqueles que estão pendurados. Senão, não é cristianismo, é só uma vida de igreja mesmo, final de tarde, tem nada para fazer. Eu podia ir para o clube, para um cinema, né, para um shopping, para uma casa de dança, alguma coisa. O que eu fiz? Eu fui para a igreja. Quer dizer, é mais uma opção da sua vida. E não pode ser isso. O cristianismo não pode ser isso. Não pode ser por falta de opção, eu vou na igreja. Não, tem que ser esse compromisso, essa missão. Deus tem uma missão com toda pessoa que nasceu. Se a pessoa não nasceu, ele não tem missão. Mas se nasceu, você tem uma missão, meu irmão, a cumprir. Você tem uma missão a cumprir aqui na terra. Caso você não cumpra, pastor, eu vou reencarnar e voltar? Não. A coisa começa aqui e termina aqui. E se julga lá. Aqui você não vem mais não. Então, se você só tem esta chance, procure saber e faça aquilo para o qual Deus te deu vida. Eram mais de 600 milhões correndo ali e foram morrendo. Chegou você, meu irmão. Foi só você que fecundou e que chegou até aqui.
Então Deus, é claro que não foi uma coincidência, ninguém nasce por coincidência. Deus deixou que você chegasse até aqui para falar para você: eu tenho uma missão, faça, cumpra a sua missão. Você pode cumprir ela. Cumprir não é chegar aos 99 anos, cumprir, não é pela idade não. Às vezes você cumpre a missão com menos de 40 anos, 30 anos, depende da missão que vem na sua mão, mas cumpra a missão que você tem. Nem todos são pastores, nem todos são missionários, nem todos, mas você precisa ter pelo menos coragem para fazer. Viva, viva. Deixa a palavra aqui para que você possa, esta semana, pensar um pouquinho, não é no cristianismo, não, é no seu cristianismo. O cristianismo já está revelado na Bíblia. Se você pensar nele, caçar mudanças nele, não. Como é o seu cristianismo? Como você se oferece para Cristo? Foi batizado nas águas correntes? Bom, batismo de João do arrependimento, já está bom. Foi batizado pelo Espírito Santo? Ainda não. Pastor, eu acho que eu fui, mas não falei em línguas. Então busque para que você fale, porque esta é a confirmação do batismo. Sim, é bom que haja confirmação no meio da igreja, que haja confirmação no meio dos ímpios, que eles olhem para você com um sinal diferente. Fale em mistério, onde você estiver, fale com Deus em mistério, porque aí você se fortalece. O tempo todo você está se fortalecendo perante o Senhor. Esta semana, pare um pouquinho e pense, como é o seu cristianismo? Temporário? Só no calor, na chuva não? É só quando o bolso acabou de receber o salário, quando o salário está acabando, não? É só, como diz alguns irmãos, né? Venha a nós, vosso reino, não? Como é o seu cristianismo? Você só recebe as bênçãos, mas não ajuda a igreja financeiramente? Como é o seu cristianismo? Isso não precisa de ninguém te julgar, não. É você que deve ter esse momento de pensar: como eu estou sendo no cristianismo, é o cristianismo para mim. Então vamos melhorar desse cristianismo, porque não precisa da igreja toda, não. Um grupo de 10. Se nós pegarmos uma doutrina, que é do cristianismo, e falar: nós vamos fazer e deixar um legado para que outras gerações vejam, você faz, porque Deus é com todos, tá bom? Quero fazer então uma oração com você. Antes da leitura do Salmo, quero fazer uma oração. Fique de pé. É momento de você meditar um pouquinho, a todos vocês que me ouvem, como é o seu cristianismo? Só de julgar as pessoas? Não, né? Curva a tua cabeça. Pai querido, Pai amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, reconhecemos o Senhor como nosso Senhor, Jesus como Salvador, sabemos que o Espírito Santo está dentro de nós para aquilo que fazemos todos os dias. Senhor, nos dê uma semana de meditação, uma semana de reconhecimento, de fé, uma semana também de mudanças, caso seja necessário, que os livros de magia sejam queimados, Senhor, que venhamos despojar daquilo, Senhor, que prejudica a caminhada no teu evangelho. Há muitos que dependem de nós, Senhor, há muitos de perto e de longe que dependem de nós, e queremos ter essa consciência que a missão ainda não acabou, que temos muito e muito a se fazer ainda nesta terra. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa os irmãos que estão em casa, que por motivo justo não puderam estar aqui participando, ó Deus. Abençoa esse que está enfermo, que ele se livre desta enfermidade, que ele possa ter um dia melhor, essa meditação semanal. Que esta semana, Deus, esse que está parado precisa ter um ganho, está meio até desesperado, sem saber o que vai fazer. Ó Deus, mostra que na ponta do joelho tem muitas soluções e dê uma experiência para esta pessoa, para que ele seja de uma forma ou outra acolhido e essa situação seja resolvida. Eu peço, ó Deus, pelos que estão aqui, há muitos na mesma condição, aos enfermos, ó Pai, eu peço a bênção, aos doentes eu peço a bênção,
aos que estão hospitalizados, eu peço a intervenção do Senhor, porque eu sei que o Senhor pode chegar ali, o Senhor tem o melhor para aqueles que te honram, Senhor. Ó Deus, há muitos que não te honram, mas nós pedimos agora por aqueles que estão enfermos, há servos ali, há familiares ali que estão enfermos. Ó Deus, a enfermidade está moendo aos poucos o corpo físico desta pessoa. Às vezes uma senhora, um senhor, um jovem, uma jovem, onde estiver agora, talvez está aí sendo colocado na mente do teu filho, da tua filha neste momento, Pai, o nome da pessoa, a situação como a pessoa está. Talvez a pessoa está ouvindo esta pregação agora, meu Pai, e eu quero estender as mãos em direção do corpo desta pessoa, que o poder que há no Espírito Santo venha esquentar o corpo desta pessoa, da planta dos pés até o alto da cabeça. Senhor, manda a enfermidade embora. Eu vou ordenar a enfermidade que está sobre este corpo. Você que está sendo mantida aí através de medicamentos, de aparelhos, em nome de Jesus, enfermidade, saia deste corpo, larga o corpo desta pessoa, onde quer que você esteja. Deus, ponha um calor do teu Espírito sobre este corpo e levanta esta pessoa para a honra e glória unicamente do teu nome. Nós nesta noite ministramos, Pai, temos uma semana pela frente e queremos agradecer o Senhor pela semana que passou. Foi uma semana boa, o Senhor esteve presente em quase todos os nossos momentos, porque há uns que é nosso mesmo. Eu sei que o Senhor pode e já preparou de antemão uma semana melhor. Toma essa pessoa, Senhor, que nesse primeiro dia da semana vai levantar a cabeça, amanhã já começa um feriado, terça-feira, não sabe o que fazer. Senhor, eu peço uma bênção especial. O Senhor pode refrescar a mente desta família. Traga proteção, traga conhecimento, traga mesmo, ó Deus, uma manifestação forte. Pelo poder que há no teu nome, levanta esta pessoa, esta família, este irmão, às vezes é servo, Senhor, que está buscando. Talvez não sabe como buscar, está buscando errado, mas não está pecando não, é porque não sabe, meu Pai. Então estou pedindo por todos aqueles que estão agora ao alcance desta voz, que às vezes pede, mas não recebe, Senhor, e às vezes leva até um pouco de descrédito por isso no meio da família. Tenha de misericórdia, socorre ele agora enquanto ele não sabe, ó Pai. Amanhã ele vai saber, ele vai buscar da maneira correta. Põe as tuas mãos e quebra o encanto, quebra a magia, quebra a palavra contrária, quebra toda ministração que foi negativa nesta vida, tudo que veio trazer e se alojou sobre este corpo, trazendo pendências, trazendo doenças, trazendo portas fechadas. Ó Deus, falta de sorte na vida profissional, tudo que faz não consegue, falta de sorte na vida sentimental, não consegue se relacionar com ninguém. Quebra, Senhor, esta maldição. Espírito do mal, sai desta vida que está passando por isso agora. Interceda, igreja. Interceda com palavras. Interceda, manda embora este mal. Se isso tem no meio da sua família, se isso está contornando a sua fé, se isso está balanceando isto, a igreja em oração contra o mal, retira o mal, manda embora, vai saindo, vai saindo todo o mal, vai saindo todo o mal, vai saindo. Ora, há poder no sangue de Jesus. O sangue de Jesus ainda é vivo, há poder no sangue de Jesus. Deus está aqui nesta noite, através de você chegando dentro da sua família. Ministra a sua família agora, aos que estão perto, aos que estão de longe, ministra, fala nome, diga a situação para Deus, que Deus vai ao encontro desta pessoa, onde quer que ela esteja agora. Você não pode, humanos não pode transitar nos meandros da espiritualidade, mas Deus pode, Ele é Espírito, Ele pode estar aqui e ali, em todo lugar ao mesmo tempo, através da onisciência, onipresença, onipotência. Pode fazer, pode clamar, clama agora. Deus quer ouvir a sua voz em favor dos seus, Deus quer ouvir a tua voz em favor da sua vida. Deus, escuta a oração, manto lava chanto rabagás.
Lipa calabachandura maha, andela masturicova lamahai, daí comanacia subierga lamasfúria, dele calamache calamahas, turbican, uribacantura mahas alamaca, anturamachi, andaramai, andomi, daí canturiada, anderra santuiana calamar, doura calachonte calamontria subi, andelavasteri calamacherga. Vai lá no interior, Senhor, e toca naquela pessoa que está enferma. Toca, Senhor, naquele homem que está enfermo, parece, anda lá mastória, lamanto lá mastória, calamachandarabá, anta lá mastou, que ela monóvia. Pai, parece que a enfermidade está consumindo aquela pessoa, meu Pai, mas o Senhor pode entrar ali. Enfermidade, sai daquele quarto, sai daquela cama, lamanta lá machai, sai daquele lugar agora, em nome de Jesus, sai daquele homem, sai daquela mulher, está fraca, aquela doença nas pernas, meu Pai, toca ali agora, meu Pai, espírito maligno, sai daí, nós te expulsamos no primeiro dia da semana, nós te mandamos embora na véspera de um feriado, nós ordenamos a bênção. Pode orar, ore mais, Deus quer que você ore a Deus agora. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, glória, Espírito Santo, manifesta o teu poder sobre a vida do teu servo, que já é batizado pelo Espírito Santo, neste primeiro dia da semana, ó Pai, manifesta o dom de línguas estranhas aos teus servos, meu Pai, há muitos falando em línguas, Senhor, neste momento, meu Pai, eu peço que o Senhor toque nesta pessoa agora, você que é batizado, fale em línguas estranhas neste momento, você que já é batizado, fale em língua, dê vazão ao Espírito. Você que não é batizado, peça para Deus te batizar hoje. É hoje que Deus vai tocar aí, vai depositar uma confiança maior em você. Você pode, você não é menor do que ninguém, você não é pior do que ninguém, você tem o Espírito. Deus vai levantar a sua vida, Deus vai fazer notório através de você, Deus vai quebrar as cadeias que prendem a sua família através de você. Você será um missionário diante do Senhor, porque esta obra vai se cumprir através de você. Senhor, dê uma missão ao teu servo, dê à tua serva uma missão, onde ela estiver agora, meu Pai, este homem que só fica na cadeira, Senhor, ele teve de uma hora para outra um momento que parece ser um AVC, esta pessoa ficou na cadeira e não consegue levantar. Os médicos, Senhor, têm tentado, a medicina tem tentado, Senhor, às vezes dá sinais que vai levantar, mas não levanta. Senhor, eu ministro agora, toque onde estiver esta pessoa adoentada, esse espírito de doença, saia deste corpo agora. Homem que estava sentado, deitado, com dificuldade de levantar, Senhor, toca nesta pessoa agora, fortalece todo o corpo, fortalece as pernas, os braços, fortalece a coluna, Senhor, venha mesmo na mente, abre a mente, ora igreja, a igreja orando e fazendo reboliço, pode orar, eu não estou ouvindo os pastores, os obreiros, levante a voz em oração agora, vamos queimar este mal. É domingo, primeiro dia da semana, dia de buscar o Espírito Santo, pode pedir, Senhor, eu oro pela pessoa que está desempregada neste momento, Senhor, quantos anos, Senhor, de profissão, parece que a profissão está chegando ao fim, a pessoa não se profissionalizou, Senhor, mas precisa do mercado de trabalho, é humilde, precisa do salário semanal, mensal, é humilde, Senhor, toca nesta pessoa agora, meu Pai, envia um socorro, envia algo extra, envia, Senhor, de uma maneira o socorro bem presente, na hora da angústia, Senhor, tomamos posse do Salmo 46 agora, pode orar, olha aí, isso, expulsa igreja, manda embora,
Glória a Deus, isto, ore. Eu vejo irmãos orando e irmãos que não estão orando. Fala, irmão, pede pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus tios que estão no interior, pelas coisas que envolvem a sua família. Pedir é falar, fale com convicção. Lá na sua casa, levante aí a voz agora, ore pela sua família, ore pelo vizinho que está doente, ore por uma pessoa que está necessitada. Há poder nas tuas palavras, há poder porque ela está ligada ao nome de Jesus. Pode profetizar, profetiza que você vai ver acontecer. Deus está com você. Oh glória, glória, oh glória, glória, oh glória. Deus está com você. O Espírito Santo está com você. Deus está com você. Vai quebrar o mal. Mal, saia, porta fechada, saia, todo impedimento vai embora, doença, enfermidade vai embora, a sorte no amor que essa pessoa perdeu, que volte novamente, ó Pai, que esta pessoa tenha, ó Deus, o seu companheiro, a sua companheira, que possa, meu Deus, ser restituído esta força, este ânimo, ó Deus, essa pessoa tinha força para lutar e parou a vida de repente, Senhor, tenha de misericórdia, ore, Senhor, ore. Nós oramos, ó Pai, ao Senhor e pedimos esta bênção. Confirma para nós esta bênção, Senhor, pelo fruto desta simples oração desta noite. Nós te clamamos, nós te agradecemos pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Todos digam amém, Jesus. Digam graças a Deus. Bata a palma e glorifica a Deus. Bem forte. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Isso, com palma. Neste lugar, mas uma coisa estou sentindo aqui, que Deus está neste lugar. Cante, Deus está neste lugar. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela e Deus está. Uma coisa estou sentindo aqui agora, e Deus está neste lugar. Mas uma coisa estou sentindo aqui, que Deus está neste lugar. Profetiza. Deus está neste lugar. O Espírito Santo me revela e Deus está neste lugar. E Deus está. Viva! Dê uma salva de palmas ao nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, toda a ação de graça seja dada para Ele. Amém? Então se assente um pouquinho. Nós vamos fazer uma oferta ao Senhor.